Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Chegou a hora então de trocar uma ideia de Ghosted Sem Resposta, um filme da belíssima Ana de Armas, com o belo Chris Evans, uma comédia, uma ação, romance, tudo misturado. A gente vai seguir naquele formato aqui, então a gente vai fazer um vídeo sem spoiler. E aí, quando chegar a hora do spoiler, a gente vai avisar, a gente vai fazer tudo num vídeo só. Posso adiantar pra vocês, é um filme da Apple, tá? Mais um da Apple, mas dessa vez não funcionou como Tetris. Pra mim, Ghosted é um True Lies piorado. Não é um filme podre, não é podre, mas é um True Lies piorado, um filme bem água com açúcar, pra você ver uma vez na vida, mas até que em alguns momentos na comédia funciona. É um filme que deveria ter escolhido um dos gêneros pra mergulhar, ou a ação, ou o romance, ou a comédia. Isso. Ele deveria ter escolhido um desses pra ser o grande pilar do filme, mas ele ficou transitando nos três, então você não levava muito a sério a ação, tem horas que o romance também você achava que era comédia, então você acabou sendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso aí. Muita coisa, mas é um filme legal, não é um filme ruim, sessão da tarde total, mas assim, faltou um capricho maior na ação, um capricho maior na comédia e talvez um capricho maior no romance também. Ficou tudo meio perdido. Se focasse em um gênero só, poderia ser um filme melhor. Se focasse mais na comédia, se focasse mais no romance, porque a ação não é lá essas coisas, mas você tem duas pessoas que estão acostumadas, dois atores que estão acostumados com esse tipo de ação. Então você deveria focar em um. Pra mim, esse é o grande erro do filme. Mas um filme assim, nada de lacrate. Zero lacrate, hein? Zero lacrate, porque faz parte da premissa da obra, porque tudo depende da premissa e como a premissa é apresentada e como ela vai sendo desenvolvida durante o filme. Mas um filme assim, interessante porque a ação tá voltando e talvez você possa colocar um pouco de comédia e também um romance com ação também funciona dependendo do contexto. Exatamente. E assim, galera, no final do vídeo, como sempre, notas que daremos para Ghosted Sem Resposta. Primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas disponíveis na lojadalinhagem.com. Se vocês quiserem fazer uma doação, aquele valor que tocar no seu coração, a nossa chave Pix e o QR Code estão disponíveis na tela. E agora o André vai mandar uma braba pra vocês. Se você já leu o livro 1984 de George Orwell, você sabe muito bem o que é o Ministério da Verdade. É aquele ministério que decide o que é a verdade e o que é a mentira. Ainda no livro, é o órgão público responsável por criar as mentiras que são divulgadas à população por meio da mídia oficial e do sistema de educação. Em uma recente edição da Revista Oeste, o Rodrigo Constantino, grande jornalista, ele fez um paralelismo com o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele explica no seu artigo de forma mais completa que isso já está acontecendo aqui no Brasil e você tem que prestar atenção. Com o Congresso absolutamente dissolvido, basta o Judiciário aplicar essa lei. E a gente sempre fala aqui na Linhagem, a Revista Oeste também corrobora com esse mesmo valor de você procurar a verdade. É fundamental buscar os meios de comunicação que representam os valores que são importantes, tanto para a comunidade geek quanto para a maioria do povo brasileiro. Além do portal de notícias que é atualizado em tempo real e dos programas que são transmitidos de segunda a sexta, o conteúdo mais valioso da Revista Oeste, sem dúvida, são os próprios artigos da revista. Todas as semanas a Revista Oeste publica artigos com os jornalistas mais renomados do Brasil, como Ana Paula Henkel, como Augusto Nunes, Silvio Navarro, José Roberto Guzzo e o próprio Rodrigo Constantino. Por isso, se você quer ficar dentro da verdade dos fatos, a verdade verdadeira, não a narrativa, clica no link aqui na descrição e libere seu acesso a todo o conteúdo exclusivo do time de analistas da Revista Oeste. E aquele recado clássico para você que ainda não se encontrou profissionalmente, que tá procurando emprego, mas tá empacando na exigência do inglês. Você sabe, você já tem conhecimento de que o inglês é fundamental. Então a gente vai apresentar para você o curso de inglês mais vendido da internet, um dos cursos mais vendidos do Brasil.
Método BioWay do nosso parceiro e professor Jonas Bressan, super completo, mais de 150 videoaulas, plantão de dúvidas, lives exclusivas, plataforma exclusiva. Professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência, 9 livros publicados e a gente libera aqui pra você R$100 de desconto para que você comece essa jornada no aprendizado da língua mãe. Não perca tempo e cresça pessoalmente e profissionalmente com o Método BioWay. Vamos lá, galera! Diretor Dax Fletcher, de Rocketman. Tem um grande elenco, mas eu separei aqui Chris Evans, Ana de Armas e o Adrien Brody, que é o vilão da história, né? Chris Evans e Ana de Armas eu shippo. Combina. É assim, ó, tem que fazer a boquinha, eu shippo. Mas assim, pra melhorar essa frase, no mundo moderno, esse casal eu não tanco, eu shippo. Isso, exatamente. Eu sinto que existe uma química ali entre os dois, mas o que o André falou no começo do vídeo é bem importante. Se o Dexter tivesse escolhido pra dar prioridade, né? Porque a gente sabe, por exemplo, tem comédia romântica, tem ação com comédia, tem ação com romance, né? Você sempre tem ali um drama com romance. Você sempre tem um gênero primário que vai nortear o tom, a trama, e você tem um secundário. Você percebe que o filme começa no romance, depois ele vai pra ação, e durante o romance e a ação você tem algumas comédiazinhas acontecendo. Conforme o filme vai crescendo, o romance cai, a ação sobe e a comédia ela ultrapassa o romance. Então fica o tempo todo invertendo. Se você tivesse estabelecido muito bem qual o gênero primário do filme, talvez ficasse melhor, porque pra mim na ação é muito exagero sem explicação, sem lé com cré. O romance começa bem, mas depois não dá pra... sei lá, não tem conexão. A química existe, mas parece que não tem conexão por causa da direção, por causa do roteiro. E a comédia em alguns momentos me faz rir. Então assim, eu acho que o filme ele peca muito nessas decisões, mas é um filme que eu acho que você poderia assistir. Você pode assistir esse filme. E é interessante porque não tem lacrate. Eles podiam muito bem usar a carta da mulher empoderada e o homem tonto e trouxa. Mas eles não usam isso. A gente trouxe um vídeo falando sobre a entrevista do Dexter, que ele fala que o filme ele não se apega a estas narrativas. A gente vai abordar mais essa questão, mas olha só a sinopse aqui, ó. Ghosted Sem Resposta é um filme de ação, comédia e romance, que acompanha Cole, que é o Chris Evans, um homem honesto e certinho. Ele acaba conhecendo a misteriosa Sadie, que é a Ana de Armas, e aqui a convida para o encontro, que à primeira vista parece não ir muito bem, mas logo os dois se acabam envolvendo profundamente. A Rotten Tomatoes já desceu a lenha no filme. Atualmente está com 27% dos críticos e 59% do público. Como o Gabriel falou disso, a questão da lacrate não existe, porque a gente sempre tem que tomar cuidado, porque quando existe a lacrate, você tem pista, porque essa turma não se aguenta. Eles precisam falar, eles precisam deixar claro para as pessoas que é um filme lacrate. A gente tem o Show de Truman, que aí vai falando o ator, o produtor, o diretor, o roteirista, ele dá uma pista, e o roteiro também dá uma pista. Recentemente a gente teve o Peter Pan, inúmeras pistas. Fora ser Disney, né? Inúmeras pistas e no roteiro algumas frases e intenções que a gente percebe que são fora do contexto da obra. Você percebe quando tem alguma coisa muito fora. É uma coisa que você tá ouvindo uma banda de rock, tá o metal pesadão e junto com, sabe, entra um tambor. Não combina. Aí você vai, tem um tambor que não combina muito com esse estilo, né? É a mesma coisa, a lacrate ela te dá essa sensação. Você sabe como é que é a carinha? Você faz essa carinha e você fala, isso não tem nada a ver com o negócio. A lacrate ela serve justamente pra isso. Então a história original, ela que é a... E a gente também tem que lembrar da comédia. Ela que tá ali como espiã e ele que tá entrando no universo em que ela já tá estabelecida. Então não tem... A gente poderia sentir um cheirinho se tivesse aquela fala que o roteiro, na maioria das vezes, ele concretiza a lacrate.
entendeu? Mas são várias formas, não é só o roteiro, mas o roteiro, às vezes, ele dá certeza pra gente. Mas pode, de vez em quando, você pode ser, como no Doutor Estranho, uma bandeirinha em forma de broche. São várias formas de você espalhar lacrate pelo teu filme. Mas, na maioria das vezes, o roteiro, ele te dá a certeza em uma frase de efeito que julga já todo o espectro ideológico que é contra, né? Quem é contra fala assim, olha, isso aqui é pra vocês, viu? Vocês conseguem perceber. Exatamente. Isso. E aqui é o que eu falei, a ação, ela tem momentos que ela não funciona, porque tem muito humor já dentro, muita coisa fora. É um filme que não se conversa. Não, por exemplo, as transições de países inexplicadas. Algumas, a própria sequência, assim, de edição, uns pulos que dava pra você ter, tem uma cena que uma moto se choca com o muro. A moto se choca com o muro. E a moto voa por cima do muro. Isso não existe. A moto bate no muro, ela fica. Ela não voa por cima do muro. Por isso que então eu tem acho... uns erros. A parte... E assim, ó, as cenas de ação são extremamente genéricas. Sim, sim. Parecia que eu tava assistindo o Inspector. Quem lembra de o Inspector, aqui é raiz tokusatsu, né, meu? O Inspector, Giban, repara nos tokusatsu policial que tinha tiro. E na maioria dos tokusatsu, o cara atira, sempre acerta o chão. Tipo, você tá a 2 metros de mim, sem nada protegendo, eu atiro, acerto o chão, explode o chão. Isso daí era igualzinho no filme. Claro que não podia abusar do gore, por causa também da classificação indicativa e tal. Mas assim, a ação pra mim ficou muito genérica, muito forçada, sabe? As coreografias, enfim. Pra mim o que funciona é a comédia, porque tem alguns momentos engraçados, dei risada em alguns momentos. Mas basicamente, voltando nessa questão da lacrata, eles podiam muito bem trazer o Chris Evans como um idiota, como um tonto, né? E o tempo todo servindo de escada pra Ana de Armas, o que não acontece. O Chris Evans, ele faz o papel daquele homem correto, comum, trabalhador, que sonha em ter uma namorada, sonha em ter um casamento. É isso, um fazendeiro. E a Ana de Armas, ela é uma espiã da CIA. Que não funciona relacionamento com ela. Exatamente, porque por causa do próprio trabalho dela. Então, assim, isso é interessante, mas eles em nenhum momento, cara, em nenhum momento tem, por exemplo, o Chris Evans falando assim, mas você é mulher, né? Mas você é mulher, não, deixa que eu faço isso. Ou a própria personagem da Ana de Armas se perfazendo em cima de qualquer homem. Não existe isso. E assim, é um filme onde é um filme de ação, onde a protagonista é feminina e você não viu ninguém. Por que você não viu ninguém enaltecendo? Porque não coloca na mesa a ideologia. Exatamente. Não finca a bandeira. É a mesma questão da diversidade quando ela é aplicada, mas como não milita, não vale. E tem um problema muito grande, assim, que os filmes de ação eles vão enfrentar, que também é culpa, é uma maldição, mas essa é uma maldição não feita de propósito que os filmes de super-herói deixaram, que é o terceiro ato ter que ser muito alucinante. Isso tá começando a me irritar nos filmes. O terceiro ato tem que ter raio verde, tem que ter planeta se chocando, tem que ter um celestial de joelho. Então assim, tribunal vivo. Aqui não apareceu o tribunal vivo, não gostei, né? Então, isso aí tem que tomar cuidado. Porque você pode fazer um último ato simples, mas também com força, que é o caso do último John Wick. É um X1, mas tem todo o peso de conclusão do filme. Então você pode sim fazer um terceiro ato de filme de ação sem explodir 7 planetas. Dá pra fazer. Isso tá começando a me irritar, porque até aqui nós temos isso aqui. A gente entra na parte com spoiler rapidinho, galera. Então a partir daqui é só conta e risco. Isso que o André falou é verdade. Claro, você tem a famosa cena de avião. Todo filme de ação. No Homem de Toronto tem cena de avião. Já vai ter no Velozes e Furiosos. Que é filme de ação trailer. com comédia. Agora tem que ter cena de avião, sempre. E aí você, por exemplo, você tem uns cortes bruscos. Depois que eles saltam de paraquedas, ela toma uma facada, eles saltam de paraquedas, corta. O cara nunca viajou na vida, ele salta de paraquedas. Só que aí você tem um corte, eles já estão na ilha, ele fez uma cabana com
a lona do paraquedas. A habilidade do homem do campo. E ele ainda, pô, ela tomou uma estocada com a facada. Ele ainda encontrou plantas medicinais na ilha. E, então, assim, sabe, é umas coisinhas forçado, dá uma forçada. Força um pouco. Que é a famosa suspensão de descrença. Em alguns momentos quebra. Por isso que pra mim, na ação, não funcionou. E aí a gente entra na questão do terceiro ato. Porque o terceiro ato, eles estão num prédio que gira. Então. Parece o La Bamba. Sabe aquele brinquedo do Play Center? Mas o que o Gabriel falou é porque o filme, ele não... É essa confusão do filme que ele causa. Não tem problema o filme ser mentiroso. Mas ele tem que propor pra você, desde o início, falar assim, olha, o filme é isso aqui. O John Wick faz isso. O filme é isso aqui. O cara vai matar todo mundo, é um filme de ação. Aqui ele não sabe o que ele te propõe, e aí vários elementos, aí cenas de ação te tira, o romance não tira, mas a cena de ação te tira, e algumas cenas de comédia também te tira. Você fala, pô, eu tô aqui numa comédia, eu tô num romance, eu tô na ação, você fica assim. A parte que aparece o Ryan Reynolds eu não acreditei. Não, foi fantástico. Mas é maravilhoso. Mas eu acredito que se o filme tivesse abraçado a comédia, desde o início, mas abraçado mesmo a comédia. Como primário. Exato, como um Top Gang. Aí, não no estilo Top Gang, mas falar desde o início, ó, isso aqui é uma comédia, entendeu? Não leva a sério. Por mais que o diretor tenha tentado passar isso, não foi bem feito. Por exemplo, True Lies é ação com comédia. Só que você percebe muito bem que é muito mais ação do que comédia. Muito mais. Porque os pontos de comédia, eles são minuciosamente colocados. Aqui, no Ghosted, a comédia mistura com a ação. Por exemplo, na hora que aparecem os dois amigos do Capitão América, aparece o Sam e aparece o Bucky, né? É comédia. É maravilhoso porque tem a interação já da Marvel. Exatamente. É um time da Marvel ali. Ali é comédia. Aí depois aparece o Ryan Reynolds no meio da catástrofe, prédio girando, aparece o Ryan Reynolds de tapa-olho. Isso, eu tenho certeza que o tapa-olho foi ideia dele. Eu tenho certeza que ele ia falar assim, ó, Ryan Reynolds, vamos gravar ele. Alguém tem um tapa-olho aí? Ou ele trouxe de casa, eu trouxe um tapa-olho aqui. Então assim, ele. A parte da comédia me tirou algumas gargalhadas, mas como o filme no geral é bem fraco, e aí neste filme, infelizmente, darei a nota 4. Eu também dou nota 4. Filme bem mediano, assim, se você não tiver nada, puro entretenimento, mas você falou do Arnold Schwarzenegger, é interessante, por exemplo, o True Lies ele é mais ação, mas tem comédia. O Herói de Brinquedo é mais comédia, mas tem ação. Perfeito. Então você tem essas nuances, então, mas isso tem que ser proposto pelo diretor, porque ele detém o timing, ele tem que mostrar pra você isso. O próprio Cobra, já que a gente tá falando dos anos 80, o Stallone Cobra. Na primeira cena, você fala, tá bom, o cara é durão e o filme é isso. Pronto, é exatamente isso. É isso aí. Entendeu? Você mostra, no começo, na primeira cena, você já entrega pro espectador qual é a sua intenção com o filme. E aqui ficou muito confuso, por isso a nota 4. Perfeito, galera. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, que é muito importante a sua opinião. Muito obrigado por chegarem até aqui. Se esse vídeo fez sentido, faz aquele pix pra ajudar a Linhagem Geek. Se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triplo C e até o próximo vídeo.